canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão. E, enfim, chegou o dia da estreia do Vascão no Campeonato Brasileiro. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo aí no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E olha, além da estreia do Vasco no Brasileirão, você vai sim fazer aquela aposta lá na 1xBet. Você não é bobo nem nada. E, cara, tem muito jogo bom hoje para você apostar. As odds da 1xBet estão incríveis. Não deixe de apostar. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Se liga, hoje tem Palmeiras e Cuiabá, América Mineiro e Fluminense, Botafogo e São Paulo, Red Bull e Bahia, Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza e Inter, e Vasco e Atlético Mineiro encerram os jogos de sábado. Amanhã tem rodada também. Então clica aqui no primeiro comentário fixado, se cadastra lá e comece a apostar. Além de se divertir lá e poder ganhar uma grana, você ajuda muito aqui o meu trabalho, beleza? Utilizando a palavra promocional Futebolaço com temudo e Cião no final. Se for o seu primeiro depósito na 1xBet, eles dobram o valor para vocês. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Link aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Bom, vamos falar sobre Libra e Liga e até Forte Futebol nesse vídeo. O pau tá comendo, muito se discute aí sobre a importância da fundação da Liga, né? Tirar da CBF e os clubes passarem a administrar o campeonato, a receita vai explodir. Inclusive tem dois investidores aí, cada um bancando uma liga e botando muita grana. Inclusive o Juan Arciniegas deu uma entrevista lá pro La Prévia, um podcast que ele participou, falando que um dos motivos do interesse da 777 em adquirir o Vasco era inclusive a nova liga que tá para chegar aqui no Brasil. Beleza? Então, antes de eu trazer para vocês aí um trecho da entrevista da Leila Pereira, que ontem sentou-lhe a mamona no Flamengo e tá repercutindo muito no lado que a gente encontra-se, que é a Libra. Tem duas divisões hoje. De um lado, a Libra, que são os clubes, não todos eles, mas a maioria que tem mais audiência. E do outro lado, alguns clubes importantes também do futebol brasileiro, mas com menos torcida e mais uma galera ali também de Série B. São 18 equipes dentro da Libra e 26 equipes, porque tem algumas equipes da Série C que entraram também no acordo com a Liga do Forte Futebol. Primeiro, deixa eu explicar para vocês rapidinho o que é essas duas ligas, o que cada uma briga e quais equipes compõem, para vocês entenderem tudo que eu vou discorrer para vocês aqui. Vou ler para vocês uma matéria aqui do Lance, que ela tá pequenininha e ela explica bem, tá? Vamos lá. As negociações pelo futuro do futebol brasileiro estão divididas em dois grupos. A Liga do Futebol Brasileiro, que é a Libra, e a Liga Forte Futebol do Futebol Brasileiro, que é a LFF. Os dois blocos têm como objetivo a criação de uma liga única para organizar as séries A e B do Campeonato Brasileiro, mas ainda apresentam divergências, tá? E agora vocês vão conhecer as divergências. Primeiro, a Liga do Forte Futebol foi fundada em maio de 2022 por 7 clubes: Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. O bloco aumentou nos últimos meses e conta atualmente com 18 equipes. O último a aderir foi o Bahia, que tomou a decisão após a venda da SAF para o Grupo City. Eles não formam a maioria entre os times da Série A e B, mas estão na frente no poderio econômico e na concentração de torcida. Em busca de diminuir a diferença numérica para a LFF, a Libra fechou com dois clubes recém-promovidos à Série B, o Vitória e o Mirassol. Então os dois maiores clubes baianos estão dentro aí da Libra, que é onde o Vasco encontra-se também. O Botafogo de São Paulo deve seguir o mesmo caminho nas próximas semanas. Clubes da Libra são Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani e Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Esses são os 18 clubes que compõem aí a Libra. A outra liga é composta por 26 equipes, que é da Liga Forte Futebol.
tá? E eles tentam tornar as receitas um pouco mais próximas. Na Libra, que é onde o Vasco se encontra, a divergência do que cada um ganha é um pouco maior, tá? Mas vamos lá. Quem está dentro da LFF são ABC, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Atlético Goianiense, Avaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sport, Tombense, Vila Nova. Dos ditos grandes, os únicos que encontram-se nessa segunda liga é o Atlético Mineiro, Fluminense e o Internacional, tá? Tem o Atlético Paranaense, que é um dos maiores clubes hoje do país, mas em termos de torcida tem bem menos, mas são clubes mais relevantes aí. O Fortaleza também tá nessa lista, tá bom? Então é isso. E o que eles tentam na LFF? Apesar do menor poderio econômico, teve uma vitória recente em relação à Libra. Ao todo, 5 times que fazem parte do bloco vão disputar a Libertadores, enquanto equipes aí da Libra, só 3 equipes estão jogando a atual Libertadores. A principal divergência é a seguinte: divisão de receitas. Entenda, os times estão em 2 grupos separados por não entrar em consenso sobre a divisão de receitas. Os que estão na Libra aceitam uma diferença maior entre o que mais recebe e o que menos recebe, enquanto a LFF pregam uma divisão com menos distâncias. O estatuto inicial da Libra previa a divisão de 40% da receita dividida igualmente entre todos os participantes da competição, 30% variável da performance, ou seja, o campeão ganha mais do que o segundo, que consequentemente ganha mais que o terceiro. Então 30% da grana é por classificação, 40% todo mundo ganha igual. E os outros 30% é por engajamento da sua torcida e apelo comercial, tá? Já a LFF divide isso diferente. Todo mundo recebe igual, 45% do valor, 30% por performance e 25% é pelo apelo comercial de cada clube, tá bom? Então, a LFF entende que a diferença máxima de receita entre os clubes da mesma liga não pode ser superior a 3,5 vezes, ou seja, um ganhar 100 milhões, no máximo o outro pode ganhar 350, tá? É como eles estão dividindo aqui. Peguei números grandes e redondos para facilitar para vocês o entendimento, tá? E agora, caminhando para a reta final, ó, há conversas em andamento para alcançar um consenso sobre o tema e reuniões técnicas que ocorreram nos últimos meses. Enquanto não chegam a um acordo, os 2 blocos procuram separadamente por investidores. As empresas responsáveis pela negociação da Libra com o mercado são a Codages Capital Sports e a BTG Pactual. A LFF é representada por 3 empresas: XP Investimento, Álvares e Marçal e a Live Mode. A Live Mode, inclusive, é a empresa aí que cuida do canal da Cazé TV. É uma sociedade entre o Casimiro e a Live Mode, que mexe aí com as questões de streaming. A Libra, inclusive, avançou nas negociações com a Mubadala Capital, fundo ligado ao governo dos Emirados Árabes Unidos. A LFF, por outro lado, aceitou a proposta inicial de um fundo de investimento americano e espera concluir as negociações até o fim de março de 2023. Ambos os lados indicam que as respectivas propostas buscam o todo, mas não serão descartadas se forem só para um bloco. E agora eu vou mudar a fita aqui, porque ontem a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu uma entrevista aí rasgando o Flamengo e o presidente Rodolfo Landim. Já expliquei para vocês a diferença de uma para outra e qual equipe está em cada pote. Vasco, Palmeiras, Flamengo estão no mesmo pote aqui na Libra, sendo que dentro da própria Libra já está tendo confusão. Por quê? A Libra foi feita com o estatuto inicial, sendo que está se tendo dificuldade para fechar isso definitivo, juntar todo mundo numa única liga ou definir quem vai ficar em cada liga e conseguir chegar a consensos. Dentro das próprias ligas, principalmente na Libra,
ocorrem discussões, porque lá no estatuto inicial, a diferença entre Flamengo e Corinthians para os outros ainda tem uma diferença relevante e está se brigando para diminuir isso. E, por exemplo, um assunto que vocês vão ver a Leila Pereira batendo aí agora é a questão da unanimidade. Lá no estatuto inicial, eles colocaram que, a partir do momento que tiver uma discussão, um tema para ser debatido, ele só pode ser mudado, inicialmente que está no estatuto, se tiver unanimidade, ou seja, se todos os participantes da liga aceitarem. E o Flamengo não quer rever isso, porque a partir do momento que o Flamengo ou qualquer outra equipe fala não, nada muda-se. Então vou deixar com vocês primeiro a presidente do Palmeiras dando uma entrevista aí, rasgando aí o Rodolfo Landim e o Flamengo, e na sequência eu explico para vocês um porquê dessa briga com mais detalhes. Confere aí. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. Eu não vou, o Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? Eu sim, o Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar, não é, que determinados clubes entendam que são melhores, e porque não são, entende, e que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão e entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? Ai, gente, futebol é entretenimento. Sabe? Eu não aguentei, sabe? O que eu estou falando? Dos dois. Não, mas a soberba não é do Fluminense. Não é. Sabe? Não é. O Marcelo é do Fluminense. Entende? Vocês entenderam, vocês são inteligentes. Eu não acho que o Flamengo atrapalhe. Por quê? Porque ele não pode atrapalhar. São 20 clubes da Série A, entende? Sabe? Como é que pode um clube atrapalhar, não é, os trabalhos, o futuro de uma liga que é extremamente importante para o futebol brasileiro? Se esse clube, se o Flamengo não está satisfeito, ele que saia, não é? E vá jogar, como eu te falei, na Europa. Entende? Não aqui, não pode, isso não pode ocorrer. Entende? Então eu peço a ajuda de todos os outros clubes que se posicionem, mas se posicionem mesmo, não tenham medo de falar. Por quê? Sabe, não tem que ter medo, receio. Se existe algum empecilho, esse empecilho tem que ser tirado da frente. Mas eu não acredito, não é? Que o Flamengo seja empecilho, por quê? Porque ele não pode. Não pode. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes. Entende? Não é mais forte que o futebol brasileiro. É só haver mais união entre os clubes, entende? E que eu tenho certeza que a grande maioria, se não a totalidade, fora, não é? O Flamengo pense da mesma forma que eu. Liga, na Libra, determinados assuntos, eles precisam ser decididos por unanimidade. E eu sou contra decisões por unanimidade. Quando você tem alguma decisão por unanimidade, você não vai resolver absolutamente nada, entende? Então, eu sou contra essa unanimidade e eu tenho certeza absoluta que 99% dos clubes também são. Mas o Flamengo não é, entende? Então, foi esse ponto, estou te dando um ponto concreto, tá? E aí, quando nós tentamos votar nessa reunião, o fim dessa unanimidade, tá? Que seja as decisões, não por maioria simples, uma maioria qualificada, mas que seja por maioria, sabe? Para a gente não engessar a Libra, né? E aí o presidente do Flamengo foi contra. Foi aí que eu me insurgi. Falei, mas por que você é contra? Porque tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. E eu fui até mais popular. Vocês não são os reis da cocada preta, entendeu? Não pode, sabe? Então, foi isso que me irritou, entendeu? Então, são questões que 99% dos clubes, eu tenho certeza absoluta, não é que concordam comigo, mas todos ficam quietos. É incrível. Precisa uma mulher bater na mesa e falar, gente, acorda. Sabe, não pode. Um clube determinar o rumo de uma liga. Não pode. Sabe? Aí eu falei para ele, se você não está satisfeito, saia. Entende? Saia. Simples.
A Liga segue com 19 clubes, entende? Mas tem uma parte que é da Forte, né? Eu tenho certeza que eles viriam para cá, sabe? Então, foi esse ponto. Mas, gente, eu não estou falando sozinha, todos vocês sabem, entendeu? Sabe? A soberba do Flamengo é enorme, sabe? Eles tinham que baixar um pouco a bola, porque não é assim que se faz um futebol saudável, entende? Como nós queremos. O mundo é de todos, sabe? O futebol é um esporte extremamente agregador e não pode os dirigentes ficarem por causa de vaidade com picuinha boba, sabe? Que isso só prejudica o grande produto que é o futebol. Bom, vocês acabaram de ouvir aí o posicionamento da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. E o GE fez uma matéria hoje explicando o motivo dessas divergências aí e do porquê que a Leila Pereira levou a público essa discussão nas reuniões da Libra e principalmente com o Rodolfo Landim. Vamos aqui agora o trecho da matéria do GE. O que gerou a divergência com o Rodolfo Landim foi o fato de as decisões de alta relevância na Libra terem de ser tomadas por unanimidade, como a divisão de dinheiro, por exemplo. Ela foi a única a tornar o tema público, mas mais clubes dentro do grupo já mostraram a intenção no último encontro de fazer uma alteração. O Flamengo, a princípio, não. De acordo com pessoas ligadas à direção rubro-negra, Landim está apenas cumprindo o previsto no estatuto, assinado também pela presidente do Verdão e todos os outros participantes. Aqui vai um parênteses. Cara, tem uma situação que é importante. Fazem as coisas de forma assodada, depois querem mexer, sendo que tem um contrato assinado. E aqui eu concordo com a mudança, eu sou favorável ao diálogo, só tem um detalhe. Se colocou dentro do estatuto e todo mundo assinou que qualquer mudança só pode ser feita obtendo unanimidade, vale o que está escrito. Por mais que os clubes agora estão sentindo a água bater na bunda e a dificuldade de se chegar a um consenso, por que lá atrás fizeram o estatuto colocando essa cláusula de unanimidade? Malandro foi o Flamengo, que já sabia que estava numa situação de conforto e que, cara, como tem unanimidade e eu tô ganhando mais que os outros, qualquer mudança aqui de divisão eu vou falar não, entendeu? Então, assim, a própria Leila tem culpa no cartório, porque ela assinou também, entendeu? Eu só tomara que o Flamengo ceda, que ele abra, que se rediscuta isso, mas por isso que contrato você tem que ler e tem que entender exatamente o que você está fazendo, porque uma vez assinado é complicado, tá? Agora vamos seguir aqui. Ainda que as declarações da Leila Pereira gerem uma pressão externa, o Flamengo só aceita avaliar uma mudança se isso for discutido em reunião. E é o que deve acontecer no próximo encontro da Libra, com outros times além do Palmeiras. Falaram nas assembleias passadas que é necessário rever a cláusula de unanimidade. O grupo já tinha previsto na pauta de reunião subsequente levar opções para alterá-la. Estão sendo avaliadas opções, seja para manter a unanimidade por período pré-estabelecido nos primeiros anos da Liga, ou alguma outra saída que não gere grandes discrepâncias. A LFF é contrária às decisões por unanimidade também. Leila Pereira defende a Liga por concordar que é o melhor modelo para o futuro do futebol brasileiro, mas disse que os impasses estão a deixando irritada. Ela também é favorável à diminuição da distância na arrecadação entre os times da Série A. Ao assumir a decisão de tornar pública a insatisfação, ela se coloca como um contraponto ao Flamengo e faz também um aceno para que clubes divergem do rubro-negro, tá bom? Apesar do discurso duro de Leila, não há nesse momento um cenário de rompimento dentro da Libra. O grupo trabalha para chegar a um acordo com a LFF para a criação da Liga Única a partir de 2025, tá bom? Então tá explicado um pouco aí dessa rusga. Agora vamos ouvir o Vasco. Aonde o Vasco tá nessa história? O Vasco está dentro da Libra, como eu mencionei, mas por que o Vasco optou em estar dentro
da Libra. Eu vou deixar com vocês o CEO do Vasco da Gama SAF, o Luiz Melo, falando sobre a Libra, a visão dele e como é que ele enxerga essa situação. Confere aí. Liga, acho que é um tema que seria até injusto a gente falar em 2 minutos, dar uma resposta e ter uma resposta definitiva, né? O contexto da Liga foi um contrato de 2016 para uma temporada de 2019 a 24 e agora a gente está tendo que discutir os próximos anos. O que a gente discutiu em 16, em 23, de repente pode não fazer sentido, imagino que a gente vai discutir hoje em 23 para os próximos 50 anos. A gente tem que ser criterioso, a gente tem que entender que é um processo não só para a gente, como para os outros clubes que também fazem parte de cada uma dessas ligas, mas também para o torcedor entender. Como o Vasco entrou na Libra, foi na associação, foi na época da associação, a 777 estava ciente disso. Entendemos que hoje grande parte dos clubes considerados grandes, e a gente pode falar pela audiência, né, para ter um número, por que eles são os grandes nesse lado, são quase 70% da audiência. O Vasco entendeu que dentro desse grupo ele poderia propor algumas mudanças, e a gente vem propondo, acho que desde a primeira proposta que era na mesa, até a proposta de 1 mês e meio, 2 meses atrás, a gente teve mudanças. O Vasco de dentro propôs algumas dessas mudanças. A gente entende que existe espaço, sim, de outras mudanças. Então, a discussão sobre unanimidade, a gente não precisa entrar muito no mérito, mas é algo que a gente entende que deve ser verificada através de fórmulas. Existem fórmulas para você pensar em como você faz isso da melhor forma possível. Então, a gente não tem problema. Não é justo, porque acho que a Liga Inglesa hoje está com um problema. Eles têm 70% de aprovação. Hoje os grandes querem mudar, mas os pequenos não permitem porque eles vão ser prejudicados. Então, quem hoje está pensando que unanimidade vai ser só para ele, no futuro pode ser o contrário. A unanimidade ela não funciona para nenhum dos dois lados. A gente entende que isso não é salutar para o debate do que é o produto do futebol brasileiro. Eu estou pensando no próximo ciclo. O ciclo já acabou. Eu tenho que pensar no como é que o Vasco se posiciona e como é que ele vai ter vantagem competitiva para frente. Então, como é que eu deixo algumas premissas básicas funcionando para que façam sentido? Então, hoje, dentro da Libra, o Vasco se posiciona, o Vasco conversa com os outros clubes para pensar esse melhor modelo. Existe um pouco, cada vez mais, esses dois, o Forte Futebol e a Libra, em blocos comerciais, a gente se fala internamente. Existe, sim, grupos que se falam. A gente criou um comitê de clubes que estão se falando. A gente espera que, em breve, as diferenças diminuam, porque, no fundo, é um futebol brasileiro, é um produto só. Se a gente continua com essas diferenças, hoje já é melhor que antes, porque, antigamente, a detentora de direitos ia clube a clube. E isso era horrível. Hoje você já tem 2 blocos, onde um tem 26, o outro tem 19, que é uma forma melhor. Será que em algum momento a gente vai ter um bloco só com 40, com algumas diferenças, dentro de um critério? É isso que a gente está tentando buscar. Sentado hoje na Libra, a gente está tentando buscar não só mudanças dentro da Libra, mas também para que essa convergência seja o melhor possível. E acho que é um pouco disso. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas. O Vasco hoje está sentado na Libra, a gente hoje dentro da Libra vai tentando propor mudanças e a gente está atento ao mercado. Acho que isso é importante. Não adianta eu ficar sentado no meu lado sem olhar o que está acontecendo do lado. Acho que a gente está sentado hoje entendendo quais são as dinâmicas de mercado. É um mercado que está em evolução porque em 24 acaba o contrato. Hoje a gente teve um problema na Série B. Esse ano a gente teve a Série B sem direito de televisão. Eles tiveram que, a toque de caixa, tomar uma decisão. Foi melhor. A gente, no ano que vem, em 24, a gente já não tem mais o direito de televisão. Como é que a gente vai fazer em 25? Acho que nenhum clube quer que a gente chegue em maio de 24 sem nenhuma perspectiva para 25. Porque qualquer um vai chegar e vai apresentar o cheque e, infelizmente, a gente vai ter que aceitar. Alguns clubes vão ter que aceitar. Então, se essa discussão está acontecendo com 18 meses, é melhor, é mais salutar do que ela acontecer com 12 meses, 6 meses. Bom, para finalizar, aproveitando que nós estamos falando aqui de atritos entre clubes, posicionamentos, etc., trouxe para vocês ontem a informação de que o Vasco entrou na justiça contra o consórcio Maracanã e teve causa ganha para poder levar o jogo contra o Palmeiras para o Maracanã na segunda rodada do Brasileiro da Série A. O Fluminense entrou na justiça como terceiro interessado e tenta derrubar a decisão favorável ao Vasco. E um outro assunto que já emenda nessa confusão toda é a relação entre o Vasco e a dupla Fla-Flu. O Luiz Melo, CEO do Vasco, foi questionado sobre isso,
Por que que o Vasco, em alguns momentos, encontra-se próximo e falando de forma cordial do Flamengo e do Fluminense, de suas diretorias, quando, por exemplo, eles fazem de tudo para nos prejudicar no que tange a questão do Maracanã. Então, o CEO do Vasco, Luiz Melo, vai responder também sobre essa situação, como anda a relação com a dupla Flamengo e Fluminense. Confere aí. Uma relação saudável. Ontem eu estava em Brasília com o Landim, a gente discutindo coisas para o futuro. Os clubes eles não têm que ser adversários fora do campo. A gente tem que ser dentro do campo, é cada um por si. Claro, melhor, é o produto melhor. Eu vou estar no Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo disputa, o Fluminense disputa e o Botafogo disputa, além dos outros clubes. Eu tenho que, dentro do campo, ganhar deles. Fora do campo, se eu tiver a oportunidade de trabalhar em conjunto para que a gente ganhe mais, eu vou trabalhar. Esse é o meu processo. Eu tenho que, de repente, para um tema específico, o Maracanã, eu vou estar brigando com ele, mas no outro tema específico, eu vou estar junto dele. E isso faz a dinâmica profissional do futebol. A gente nem sempre vai concordar em tudo, mas a gente tem que se respeitar. Eu acho que hoje a gente tem uma cordialidade entre todos os 4 grandes do Rio de Janeiro. A gente consegue falar temas profissionais de maneira profissional, deixando a paixão de lado. A gente nunca vai discutir, a minha torcida... Não, isso não entra na mesa. A gente tem assim... O que é melhor para o produto? A gente conseguiu, dentro de um Campeonato Carioca, acho que pode ser um exemplo. Você teve 2 clubes que assinaram um contrato e tiveram 2 clubes que assinaram outro tipo de contrato. Os 4 estavam no encerramento do Carioca. Os 4, sempre que possível, ajudaram para que o produto do Campeonato Carioca fosse mais forte. Então, a gente vai estar sempre junto, brigando por ideais que sejam em conjunto, mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar separado, cada um olhando o seu, para temas específicos. O Maracanã, acho que é um tema deles. Eu posso ter a melhor relação do mundo com o Landim, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que brigar pelo Vasco, onde eu entendo que o Vasco tem que ser chamado para todas as conversas relacionadas ao Maracanã. Bom, galera, então é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa primeira edição. O nosso segundo do vídeo, nós vamos já trazer mais informações para vocês, especificamente sobre o jogo aí, tá bom? De escalação, time do Galo, vou trazer para vocês informações vindas direto lá de Belo Horizonte, consegui pegar um depoimento de um setorista do Galo de lá, enfim, então tem muita coisa legal pra gente discutir na segunda edição, beleza? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre toda essa confusão aí, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento de volta, nós estamos juntos, valeu, fui!